Mais, irmãos, feliz demais. Vamos abrir a nossa Bíblia? Vamos de Salmo, né? Já que a proposta nossa é caminhar nos Salmos, né, Samuel? Então, estamos fazendo exposições nos Salmos e temos caminhado em alguns Salmos. O de hoje, ele vai levar mais um tempo, né? O Salmo é o Salmo de número 40. Já fizemos a exposição de alguns Salmos. Hoje é o Salmo de número 40, você vai perceber que ele é mais longo, ele tem 17 versos. Nós vamos hoje do 1 ao 5, da semana que vem do 6, acredito que é o 10, e por fim do 11 ao 17, se Deus assim nos permitir. Em seguida a gente escolhe outro salmo, e a tentativa nossa é olhar para os salmos e ver como a Escritura, os Salmos nos traz consolo em tempos como os que temos vivido. E essa tem sido a inclinação do meu coração, né? Creio, debaixo de oração, inclinação dada por Deus. Eu estava tudo certo para começar exposições em Ruth, um livro bem desconhecido, mas eu acredito que o livro dos Salmos é muito propício para o momento que temos vivido. Por essa razão, temos estudado os Salmos e a nossa caminhada não tem sido sequencialmente, Salmo 39, 40, 41, 42. Não, nós estamos fazendo isso no caso do 42 e 43 por uma razão que explicamos. Acreditamos que é muito possível que seja um único salmo, mas por questões didáticas ele foi separado, foi dividido 42, 43. Por isso que estudamos eles dois juntos. A tentativa, quem sabe, é estudar o 119, quem topa? Então aí, o ano todo, né? Queridos, Salmo 40, verso 1 a 5, por favor, me acompanhem. O texto diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha, me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Louvado seja, Senhor, por tua gloriosa palavra, que nos alimenta, que nos orienta, que fala aos nossos corações, que cola muitas vezes o caco que estamos, despedaçados, quebrados, e o Senhor recolhe com a tua gloriosa palavra, vai cirurgicamente colando cada um. Muitas vezes chegamos desanimados e a tua palavra nos reanima. Chegamos soberbos, com o nariz empinado, e a tua palavra nos faz baixar a cabeça e nos prostrar diante daquele que realmente é de andar de cabeça, de nariz empinado. Abençoa uma vez mais tua palavra, fala profundamente aos nossos corações, e que saiamos daqui, como costumeiramente o Senhor faz, edificados por ela. Para a glória e louvor do teu nome, nós assim te oramos em Cristo. Amém e amém. Meus irmãos, eu já contei essa história para vocês, quero contá-la de novo, para que, entendendo que ela pode nos ajudar muito na nossa meditação dessa noite. Eu já contei a história que é de um homem que esticou um cabo de aço, não sei se você já escutou ela, como eu já contei aqui, e inclusive recente, provavelmente você já escutou. Ele esticou um cabo de aço sobre as cataratas do Niágara, que fica na divisa entre o Canadá e os Estados Unidos. Em seguida, ele atravessou andando sobre esse cabo de aço. E a história conta que ele voltou, e a multidão ficou extasiada, né? Aplaudiu aquele homem. E ele simplesmente, depois de ter feito essa travessia, ele se aproxima de uma senhora que estava no meio do povo e pergunta àquela senhora as seguintes coisas. Ele diz assim: a senhora acredita que eu consigo atravessar novamente nesse cabo de aço?
Ela sorriu para ele e disse assim: é claro, e o senhor é muito habilidoso, moço. Ele simplesmente diz, ou faz a segunda pergunta: a senhora acredita que eu consigo atravessar levando um carrinho de mão? Aí ela disse assim: moço, eu vi o senhor atravessando, o senhor é muito bom, eu acredito que o senhor vai e consegue com um carro de mão. Aí ele faz dar-lhe a terceira pergunta e diz assim: a senhora acredita que eu consigo atravessar levando um carrinho de mão, mas com uma pessoa dentro? Aí ela disse assim: moço, eu não tenho a menor dúvida, eu tenho a certeza que o senhor consegue atravessar com uma pessoa dentro. Então ele disse as seguintes palavras: senhora, a senhora então poderia me ajudar nesse número, entrando no carrinho, já que confia tanto que eu consigo atravessar? Aí a senhorinha fez assim: moço, de jeito nenhum. Sabe o que isso pode nos ajudar a entender o texto que vamos pensar nessa noite? É que ela até acredita, mas ela não confiava. Não tem eu e você assim às vezes? A gente acredita em Deus. Você acredita que Deus é poderoso, pastor? Preciso lhe responder? Você acredita que Deus intervém na nossa vida, ô pastor? Você acredita que Deus nos sustenta nas caminhadas? É igual a senhorinha, né? Deus é bom demais, pastor. A gente acredita, mas parece que a gente não confia. Quando Deus diz assim: vamos entrar no carrinho para a gente ir atravessando, aí você diz assim: de jeito nenhum. Porque via de regra, quando nós estamos no carrinho, ou quando Deus está chamando-nos a confiar nele, dentro do carrinho, no perigo muitas vezes de uma corda bamba, a gente até acredita, porque já viu Deus fazer determinadas coisas, ou não, mas a gente não confia. E eu penso que é por aí que esse texto pode nos ajudar a entender. E a pergunta, né, do próprio, na verdade, o tema do meu sermão é: você confia? Eu não estou perguntando se você acredita, porque acredita a gente já viu que você acredita. A pergunta é se você confia. Você confia entrar no carrinho? Eu espero que você confie. E como é que eu vou saber se você confia ou não? Quando você tiver para atravessar as cordas bambas. Aquele momento em que você vai ser balançado nas circunstâncias da vida. E que você precisa confiar naquele que está conduzindo-lhe na corda. Para isso, eu queria que você aprendesse a primeira coisa. O primeiro ponto da minha meditação nessa noite é: você confia, então a primeira coisa é... Deixa eu ligar o bicho aqui. Ainda me ajuda aí. Ah, vai por aí? Tá, então vai lá. Isso. Pronto. A primeira coisa é: você confia? Então espere. A primeira coisa que nós precisamos aprender é a esperar. Ô, negocinho difícil, não é não? Quando você vai para uma fila de alguma coisa, a gente já não aguenta mais, né? Esperar é terrível. Mas essa é a primeira coisa que Deus diz para a gente através desse salmo. Veja, eu estou no verso 1, veja o que ele diz: esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Eu queria que você atentasse para uma coisinha aqui que passa às vezes desapercebido, mas não foge muito da nossa tradução. A palavra hebraica aqui, ela na verdade deseja enfatizar a palavra espera. Por isso que essa palavrinha é utilizada aqui. É como que dissesse assim: eu esperei. E é interessante porque essa forte ênfase na espera, ela tem a força de uma advertência para mim e para você. Ela sugere ao sofredor que tudo depende da espera. É como se ela estivesse chamando-nos a atenção para perceber que se você não entender que depende da espera, você vai fazer bobagem. E tanto é que a ideia é essa mesmo, de espera, que ao pé da letra a tradução seria exatamente essa daí, ó: esperei e esperei. Talvez essa seria a tradução mais ao pé da letra: esperei e esperei. Ou então essa outra aí, joga aí.
essa outra tradução? Vamos lá? Ah, está aqui já, obrigado. Esperando, eu esperei. Parece que é uma redundância aqui de fato, mas é para enfatizar essa questão da espera. Esperei, esperei. Então essa frasezinha, essa expressão aí, ó, esperei confiantemente, é exatamente essa tradução aqui. Esperei e esperei. Esperando, eu esperei. E é aqui que eu queria que você atendesse, por isso que as nossas traduções traduzem assim, ó. A nova versão, ou na linguagem de hoje, né? Nova tradução na linguagem de hoje, ela traduz esperei com paciência. A minha, que talvez seja a sua também, que é a chamada ARA, a Almeida, Revista e Atualizada, ela traduz esperei confiantemente. Por que eles traduzem assim? Porque a espera, inevitavelmente, ela envolve essas duas coisas, paciência e confiança. Se você não esperar com confiança e com paciência, você simplesmente faz burradas na vida. Cá para nós, são duas coisas complicadas para a gente fazer, é ou não é verdade? Paciência e confiança. E penso que talvez o texto sugira que ele não era muito bom no quesito esperar. Eu penso que talvez o nosso amigo aqui, Davi, ele não era tão bom de esperar. E é por essa razão que ele dá ênfase nessa questão da espera. Mas observe que foi uma espera frutífera. Se não, observe, estou na parte B aí, do verso 1, quando ele diz assim, ó, esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Veja, o clamor foi ouvido e o Senhor respondeu. Em certo sentido, o que ele está dizendo é, a primeira lição que a gente tem hoje, vale a pena esperar pelo Senhor. Em tese, o que ele está dizendo é mais ou menos isso para mim e para você. A gente fica ansioso, a gente fica aflito, a gente fica desesperado em muitas situações. Mas o que ele está tentando me mostrar, e a você, dando ênfase nessa palavra espera, é exatamente dizer para você, não esqueça dessa bela verdade. Vale muito a pena esperar pelo Senhor. A pergunta que eu quero fazer para você é exatamente a seguinte: o que lhe deixa impaciente hoje? O que é que hoje lhe tira a paciência? O que hoje faz você entender assim, Senhor, está demorando, está atrasado. Por que então não esperar no Senhor se a coisa não aconteceu conforme a gente deseja? Será que você não tem esperado pelo Senhor porque não acha que este seja o melhor caminho a tomar? Será por isso? Você até diz que o caminho melhor a ser tomado é qual? É esperar no Senhor. Isso sem dúvida, é a melhor coisa que eu tenho que fazer. Mas no fundo, você até diz, aquela coisa que a gente começou o nosso sermão, eu até acredito, mas não confio. Você até diz que isso é verdade, mas no fundo não é isso bem que você quer. Será que você não tem esperado pelo Senhor porque não acha que este não seja o melhor caminho? Se você tivesse talvez no lugar de Deus, você mudaria a sua situação hoje ou não? Assim, eu, sinceramente, se Deus me desse só um minutinho lá, a primeira coisa que eu fazia era, mudaria a situação que eu estou vivendo hoje. Porque na sua concepção, o melhor mesmo para você era que tudo se resolvesse hoje, e da forma que você mesmo já disse a Deus como deveria. Você já deu até uma ajudinha a Deus, uma orientação, né? Assim, a gente é tão bom de intelecto, de sabedoria, que às vezes a gente quer dar uma força a Deus. Senhor, se o Senhor fizer assim, pense, maravilha, faça dessa forma, Senhor, vai logo. Mas eu queria que você entendesse essa verdade. Espere em Deus. Você verá que vai valer a pena. Não esqueça, jamais esperaremos no Senhor em vão. Aqueles que esperam em Deus com paciência, ainda que esperem durante muito tempo, eles nunca esperam em vão. Nunca é desperdício de tempo esperar em Deus, mesmo que Deus, digamos que Ele amontoe e retarde as respostas a muitas das nossas orações, retarde a sua intervenção, por exemplo, nas vicissitudes lá da nossa vida. Esta é uma bela e confortadora verdade. Qual aqui o verso número 1 está nos dizendo? A verdade confortadora, a verdade bela é que mesmo que Ele retarde ou amontoe as nossas
nossas orações, Ele nos ouve. Isso faz toda a diferença no drama que muitas vezes estamos envolvidos. Por quê? Porque se Ele nos ouve, eu continuo a orar. Eu sei que Ele sabe do que passo. Eu sei que Ele está contemplando o que eu estou vivenciando. E para mim este é um argumento importante para a nossa impaciência. Ele está ali ouvindo. Você que muitas vezes está impaciente, já não aguenta mais esperar. Eu penso que isso aqui é um argumento sólido contra a sua impaciência. Ele está lhe ouvindo, é isso que o Salmo de número 40 está nos dizendo. Então saber disto é tão necessário para a nossa consciência preocupada, que penso, como alguém disse, ela ser a rédea mais apropriada na Bíblia para deter a nossa impaciência. Ou seja, quando eu sei que Deus me ouve, é como se isso simplesmente servisse de rédea contra a minha impaciência, de não querer muitas vezes esperar. Portanto, já que sabemos que o nosso Deus nos ouve, isto deve ser suficiente para acalmar o seu coração. Ele ouve você. Quando a gente se reúne toda quarta-feira para buscar o Senhor em oração, nós estamos falando com alguém que nos ouve. O texto diz, veja, parte B do verso 1, ele diz: Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tem um teólogo que interpreta dizendo exatamente assim: como quando a atenção de alguém é atraída e fixada. Presta atenção nisso. Ele diz assim: quando a atenção de alguém é atraída e fixada. Então, quando ele está dizendo assim que Deus nos ouve, é que Deus dedicou a atenção e fixou em nós. Isso é suficiente para você. Outra coisa importante a destacar, e é importantíssimo para você compreender isso, é que o salmista, ele não esperou alívio de mais ninguém, exceto de Deus. Sabe por quê? Porque ele entendia, eu espero que você entenda essa verdade também, que há poder suficiente em Deus para ajudar os necessitados. E se há poder suficiente em Deus, eu espero, e eu espero é nele que o auxílio venha. Mas ele esperou pacientemente, o que declara que o alívio não veio rapidamente. E é isso que eu quero que você também aprenda. E veja, Deus nunca escondeu isso da gente. Você nunca foi omitido das grandes verdades do Evangelho. Deus nunca disse para você que vai resolver tudo instantaneamente. E essa é a segunda lição. É que nem sempre o alívio vem rapidamente. É por isso que ele diz assim: espere. E espere com paciência. Agora eu queria que você pudesse pensar junto comigo naquele que foi o exemplo maior de paciência. Agora isso aqui é perfeitamente aplicável na pessoa bendita de Jesus. Lembre, a sua agonia, tanto no jardim como na cruz, foi intensa. Mas com paciência e com confiança ele esperou. Eu entendo que a espera paciente em Deus era uma característica especial no nosso Senhor Jesus. Lembre, durante a agonia lá no jardim do Getsêmani, o julgamento em meio às zombarias cruéis, tanto de Herodes como de Pilatos, e a paixão lá na cruz, quando você olha para Jesus o tempo todo, ele espera no Pai. Lembre, não houve nenhum olhar de ira da parte de Jesus, não houve nenhuma palavra de murmuração da parte de Jesus, não houve nenhuma atitude ou ação de vingança partindo daquele paciente Cordeiro de Deus. Não houve nenhuma dessas coisas. Portanto, eu quero dizer a você, porque aí a coisa é endereçada para mim e para você: se o unigênito de Deus esperou, será eu e você os atrevidos e rebeldes que não desejaremos esperar. Se Jesus, que é Jesus, esperou no Pai, ô filho, quem você pensa que é? Ele é o modelo a ser seguido. Imagine se Jesus tivesse ficado impaciente, como muitas vezes você fica. Se Jesus ficasse desanimado, como muitas vezes eu e você fica, a expiação seria um fracasso. A sua obra seria um fracasso. Eu quero que você se alegre. Nos alegremos, pois, em meio a todas as tentações suportadas, e no mais grosso da batalha que ele enfrentou, ele permaneceu paciente e desejoso de realizar a obra que o Pai lhe dera para fazer. Porque ele foi paciente. Ouve, ou o que a gente falou há pouco,
valeu a pena esperar. Mas Jesus poderia dizer isso para a gente. Terceira lição da noite é que sua impaciência pode estragar tudo. Tem quando a gente faz assim, agonia, vai para lá, vai para cá, tenta fazer logo e pá, estragou tudo. Às vezes quando você está impaciente em determinadas coisas, você estraga as coisas. E é sobre isso que ele está tentando também advertir você e a mim. Se você for impaciente, é capaz de você acabar colocando tudo a perder. Quarta lição que eu quero que você aprenda é que você não deve deixar de viver por causa das suas dores. Veja, Jesus traído, Jesus julgado de maneira injusta lá pelos homens, Jesus preterido por um bandido chamado Barrabás, Jesus vai ser açoitado, Jesus passa por todas aquelas situações, culmina na cruz, depois de ter passado pelo Getsemane naquela angústia, mas ele não deixa de fazer o que tinha que fazer. Isso é uma palavra para que você e eu possamos não ficar estagnados em meio às dores que nós muitas vezes enfrentamos. Para frente, vida que segue. Não deixe de viver por causa das suas dores. Talvez Deus tenha muito a lhe ensinar ao passo em que você conviverá com suas dores. As grandes lições que muitas vezes aprendemos na vida foram lá, em meio às lágrimas que derramamos, as angústias que vivenciamos. Lembra aquela famosa frase do grande pregador Spurgeon, quando ele diz assim: aqueles que mergulham no mar das aflições trazem pérolas raras para cima. Foram as lutas ferrenhas que nós tivemos, que muitas vezes nós vamos compartilhar com as pessoas que estão convivendo conosco. As grandes pérolas que tiramos delas, vamos compartilhar com as pessoas. Mas antes de avançar, eu penso que ainda cabe mais uma lição. Veja, a gente só está no verso 1. Lição de número 5 é que a demora de Deus fala mais sobre nós do que sobre Ele. Preste atenção nisso. A demora de Deus, nesse aspecto aqui, demora, a gente está colocando nesse aspecto bem humano. A demora de Deus fala mais sobre nós do que sobre Ele. Por quê? Porque à medida que Deus demora em intervir nas nossas situações, sabe o que isso mostra? Mostra o quanto você confia nele ou não. Quando Deus demora para intervir em algumas circunstâncias nossas, mostra o quanto nós dependemos de Deus ou não, mostra o quanto nós queremos ser senhores da nossa vida ou não, mostra a nossa impaciência, mostra a nossa falta de confiança em seus planos, mostra que muitas vezes nós estamos desconfiados dos seus perfeitos caminhos, enfim, mostra mais sobre nós do que sobre Ele. Dizem que é de Freud, essa frase. Diz que Freud certa vez disse assim: quando Pedro me fala sobre Paulo, sei mais de Pedro que de Paulo. Embora ele use num contexto diferente, eu queria exatamente que você entendesse isso. É bem isso que as duras provas fazem. Elas revelam a cada um de nós. Elas falam mais de nós do que de Deus. E à medida, pois, que a situação difícil ela vai se prolongando, a nossa fé está sendo provada. Ela é genuína ou não, ela é verdadeira ou não. À medida que o tempo é prolongado, Deus está provando a nossa fé. Agora note como vale a pena continuar confiando. Primeiro, você confia. Primeira coisa que a gente aprendeu é o quê? Eita, aprendeu não. Espere. Primeira coisa que a gente aprendeu, você confia, se confia, espere. Segunda coisa que a gente aprende, está aqui, é que Ele intervém. Tem uma corrente filosófica chamada deísmo. O deísmo diz que existe um ser que criou as coisas e que Ele simplesmente deu corda. E as cordas são as leis naturais. Então, pelas leis naturais, o mundo vai sendo guiado. Não existe ninguém que intervém na história. Então é por isso que muitas vezes você se depara com catástrofes, coisas terríveis, aqueles tsunamis, um acidente, uma tragédia, mas Deus não podia fazer nada. Por quê? Porque Deus simplesmente deu corda no universo e o universo vai sendo guiado pelas leis naturais. Mas não é isso que a Escritura diz. O meu e o seu Deus, Ele não só cria,
mas Ele sustenta e Ele intervém quando deseja e da maneira que quer. Veja, isso está no verso número 2, começa pelo verso número 2, vai até o 3. Olha o que ele diz: tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Veja que Davi, ele descreve a sua experiência como se ele estivesse dentro de um poço. Alguns dos poços ou covas que a Escritura traz, né, quando ela fala sobre essas realidades, elas eram prisões. Para essas não havia abertura, essas prisões, ela na verdade não tinha uma porta de entrada, exceto exatamente um buraco que ficava no topo, que servia como porta e ao mesmo tempo como janela. O fundo dessas covas era exatamente podre, às vezes com uma camada de lama que era profunda. Essa era a realidade de covas assim. Provavelmente é exatamente como essa que Jeremias foi jogado lá dentro. Olha só isso aqui, ó. Achei meio interessante trazer isso para você. Olha só, essa é uma das covas, que eu penso que aqui o Salmo está dizendo. Tomaram então a Jeremias e o lançaram na cisterna, que é a mesma palavra para cova, de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. Desceram a Jeremias com cordas, porque não tinha porta de entrada, buracão lá de cima e vai soltando. Então desceram ele com cordas, na cisterna não havia água, senão lama, e Jeremias se atolou na lama. É aqui a cova do Salmo de número 40. Então Davi está aqui descrevendo a sua experiência, como se ele estivesse exatamente dentro de um poço desses, cheio de lama e atolado por todos os lados, sem qualquer possibilidade aparente de conseguir sair. Então essa é a realidade que ele está descrevendo aqui. Pelo contrário, ele, como não tem como sair, ele só vai escorregando. Como você sabe, né? Lama você só vai descendo. Então ele vai escorregando, afundando, porque ele não conseguia achar um lugar firme para pisar. Ou seja, essas figuras, obviamente são figuras de linguagem aqui, ele está utilizando para mostrar a experiência terrível que ele está aqui enfrentando. A experiência angustiante, não apenas angustiante, perigosa que ele está aqui enfrentando e que poderia ser fatal. E é por essa razão que ele usa figuras assim. Agora presta atenção, porque em seguida surge uma mudança bem incrível, pela qual se revela a grandeza da graça de Deus. Está na parte B do verso 2, me acompanhe por favor. Ele diz: tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Aqui, meus irmãos, é semelhante a alguém que está se afogando e pela graça divina, alguém se prontifica a salvar. Ou quando você se depara, eu não sei se você já viu, já presenciou ou já salvou alguém. Quando isso acontece, você está ali se afogando, o que você mais quer é pisar em chão firme. Então, quando você pisa em terra firme, é uma sensação indescritível. É semelhante a um voo turbulento. Recentemente, a gente estava voltando de viagem e o bicho deu uma depressãozinha assim, o pessoal tudo gritando dentro da aeronave, todo mundo desesperado. Eu já vi o povo começando a pedir perdão, o povo aflito: Senhor, tem misericórdia. O que a gente mais queria naquela hora? Era isso aqui, ó. Era pisar em terra firme. Ele está dizendo que foi exatamente isso que Deus fez com ele. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe o momento em que isto acontece conosco? Quando estamos em Cristo Jesus. Lê esse texto aqui comigo, ó. E a pedra era Cristo. 1 Coríntios capítulo número 10, verso 4. A pedra era Cristo. Quando nós depositamos a fé em Cristo e abraçamos Ele e vivemos para Ele, Ele é o nosso terreno sólido, Ele é a nossa rocha. É por isso que certa vez alguém escreveu uma das canções mais belas que eu já tive a oportunidade de conhecer. Essa canção aqui, não sei se você conhece, Só em Jesus Confiarei. Diz assim: só em Jesus confiarei, é minha luz, força e canção, pedra angular que me sustém na tempestade ou sequidão. É Ele a rocha que sustenta a mim e a você, nos tempos de dificuldade, no tempo de tempestade ou no tempo de sequidão.
com muita água ou na seca, só existe uma rocha capaz de nos sustentar, e essa rocha é Jesus. Por isso que certa vez outro compositor escreveu assim, ó: sobre Cristo, a rocha sólida, estou de pé, todo outro terreno é areia movediça. Só Cristo é o terreno sólido, só Cristo é a rocha, onde você pode pisar com segurança. A rocha, obviamente, é uma ilustração comum para sempre indicar segurança. Ele está dizendo uma coisa muito simples, mas profunda. É que em Cristo você está seguro. Em Jesus você está seguro. Verso número 3, me acompanhe por favor. Ele diz assim: e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Novo cântico ou cântico novo. Aqui eram composições feitas em relatos reais dos livramentos e intervenções de Deus na história do povo. E nesse caso aqui em particular de Davi. Então o que acontecia? Deus operava na vida do povo de Israel e eles construíam cânticos, canções que traziam a lembrança dessa intervenção divina na sua história, seja particular, seja comunitária. Nesse caso aqui, como falei, Davi estava compondo o salmo exatamente com a sua experiência particular para mostrar como Deus operou grandiosamente na vida dele. E eu penso que aqui temos uma dinâmica que o próprio Deus estabelece e espera que nós façamos. Qual é? É que seja qual for a situação, seja qual for a maneira em que Deus se agrada em socorrer-nos, eu não sei como é que Deus vai socorrer-me, eu não sei qual vai ser a sua intervenção, eu não sei a maneira que Ele vai tratar com a experiência que eu tenho vivenciado, mas seja qual for a maneira que Ele se agrada em me socorrer, Ele não exige nada mais de nós, senão que sejamos agradecidos pelo socorro e o guardemos isso na memória. Como é que eu sei, ou melhor, como é que eu vou ser agradecido pela intervenção de Deus? É quando eu louvo a Deus, quando eu agradeço a Deus, quando eu reconheço que aquilo foi intervenção divina. Portanto, à medida em que Ele nos concede as suas bênçãos, à medida em que Deus nos concede os seus benefícios, à medida em que Deus nos concede os seus livramentos, o que é que Ele espera como contrapartida minha e sua? É que nós venhamos a louvá-lo por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele faz. E veja que o salmista deixa isso aqui muito claro, que foi Deus, e é por isso que nós temos motivos de sobra para louvá-lo. Veja a sequência de ações praticadas por Deus. Se não, veja, verso 1, olha o que ele diz, ó: Ele se inclinou. Ele quem? Deus. Verso número 1, ele diz assim: Ele me ouviu. Ele quem? Deus. Verso número 2, colocou-me os pés sobre uma rocha. Quem colocou-me os pés sobre uma rocha? Deus. Verso número 2, me firmou os passos. Quem me firmou os passos? Deus. Verso número 3, me pôs nos lábios um novo cântico. Quem colocou nos meus lábios um novo cântico? Foi Deus. Então ele está tentando dizer para mim e para você, tudo é Deus. Enquanto você não entender essa verdade, você vai achar que é você. Tudo é Deus. É Deus que simplesmente se inclinou para me escutar e me atender. Foi Deus que me ouviu. Foi Deus que colocou os meus pés sobre a rocha. Foi Deus que me firma os passos. É Deus que me dá um novo cântico. É Deus, é Deus. Para onde você for, é Deus. E essa grande verdade que o salmista quer que fique impregnado no nosso coração, para que nunca mais saia, sabedores nós de que tudo é Deus. É Deus que intervém, é Deus que nos assiste. Mas preste atenção, que suas experiências serão um testemunho a muitos outros que também virão e acharão refúgio nesse Redentor aqui. Preste atenção, eu estou na parte B do verso 3, quando ele diz assim, ó: muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Olha que coisa linda. É que Deus é capaz de usar as nossas experiências duras para serem instrumentos para Ele se revelar na vida de outras pessoas. É aquela coisa que você às vezes está com alguém e aquela pessoa está vivenciando uma coisa, uma situação muito semelhante à que você vivenciou, e você diz assim: olha, quer que eu diga para você? Espere em Deus, olhe, confie. Estou dizendo para você. Aí a gente começa a contar um pouco da história, né? Faz 2 anos que aí a gente vai dando um testemunho.
E à medida que essas coisas vão acontecendo, Deus muitas vezes está utilizando as nossas experiências difíceis para que as pessoas vejam a intervenção dEle, as pessoas temam e ao mesmo tempo as pessoas confiem no Deus que nós servimos. Nesse caso aqui, o juízo de Deus, ou o juízo que Deus exerceu contra os inimigos de Davi, serviu para inspirar outros homens a temerem a Deus. Não só eles verão, mas também temerão. Veja que coisa interessante, o temor aqui nesse contexto tem a ver com o entendimento de quem Deus é. Preste atenção nisso. Quando ele diz aqui, temer a Deus, eles temeram a Deus, é que eles, com o conhecimento que tiveram de Deus, eles conheceram que Deus de fato é poderoso. Eles conheceram que Deus é reto. Eles conheceram que Deus é misericordioso. Eles conheceram que Deus é um Deus de grande poder. E em meio a isso, eles se submeteram. O que é que você faz aqui domingo após domingo? É conhecer Deus. Você conhece a misericórdia de Deus. Você muitas vezes aqui está conhecendo o poder de Deus. Você está conhecendo a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a sabedoria de Deus. O tempo todo nós estamos conhecendo sobre Deus. E o que é que Deus espera de mim e de você à medida que você conhece Ele? É que você o tema se submetendo a Ele. Porque nos dramas da sua vida, essas coisas não se ausentam. Deus continua sendo poderoso, Deus continua sendo sábio, Deus continua sendo misericordioso, Deus continua sendo gracioso, mesmo que às vezes os nossos olhos não contemplem. Mas você tem conhecido Deus para saber que estas coisas são perenes na vida nossa, porque Ele é eterno e é perene na vida dEle. Deus se revela a nós para que nós venhamos a temê-lo à medida que o conhecemos. Queridos irmãos, os que temem a Deus pela fé, eles enxergam a mão secreta de Deus. Às vezes Deus está trabalhando de maneira invisível, mas Ele está trabalhando. O fato de você não ver, não quer dizer que não haja, que não tenha algo ocorrendo. Lição de número 6. Muitas vezes não confiamos porque não consideramos que Ele age por meios ocultos. Isso é um drama, porque você não foi chamado para viver por vistas, foi? É isso que a Escritura diz. Nós fomos chamados para viver por fé, confiando em Deus. Eu não estou nem vendo nada, Senhor, mas eu sei que o Senhor é um Deus da providência. Eu sei que o Senhor trabalha por meios ocultos. E eu preciso confiar nessa doce verdade. A pergunta é, você confia? Se você confia primeiro, espere. Se você confia, lembre que Ele intervém. Terceiro e último lugar, é que o salmista nos dá razões para confiar. 3.1, verso número 4. Ele vai mostrar que a confiança em Deus é o caminho da felicidade. Meus irmãos, se eu perguntasse aqui a vocês, né? Quem aqui quer ser feliz? Levanta a mão. Duvido que alguém fica de mão baixa. Todo mundo quer a felicidade. Mais uma vez, volto a dizer o que nós iniciamos. Você até acredita, mas não confia. Por isso que eu queria que você confiasse. Acreditasse e confiasse. Que o caminho da felicidade está aqui, ó. Veja verso 4 junto comigo, presta atenção. Olha o que ele diz, que passagem interessante. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Perceba que agora se traça o contraste entre os que passam a confiar no Senhor e os que põem a sua confiança em coisas, os que põem a sua confiança em bens, os que põem a sua confiança em ídolos. E aqui ele começa de uma maneira estupenda, quando ele começa dizendo assim, bem-aventurado é igual a felicidade, mais do que feliz, que é uma palavra grega chamada makarios, mais do que feliz. Então, bem-aventurado é felicidade aqui, leia-se assim. Então, a confiança
confiança simples e fiel em Deus, ele está dizendo, preste atenção nisso, a confiança simples e fiel em Deus é o caminho correto da felicidade, da bem-aventurança que tanto eu como você muitas vezes queremos e buscamos. Você busca em muitas coisas, você procura em muitos elementos, e você está deixando de perceber que o caminho da felicidade é confiar em Deus. Confiar naquilo que Ele se revelou para nós, porque muitas vezes buscamos em coisas, mas a felicidade reside numa pessoa. O homem pode ser tão pobre quanto Lázaro, ele pode ser tão odiado quanto José assim o foi, ele pode ser tão doente como aquela mulher do fluxo de sangue, ele pode ser tão sozinho como Elias que foi parar numa caverna, ele pode ser tão sofrido quanto Jó, mas enquanto ele depositar em Deus a sua confiança, não haverá aflição que o exclua do rol dos bem-aventurados, dos felizes nessa terra. Seja qual for a condição que ele se encontre, ele continua a ser bem-aventurado, porque ele pegou o caminho correto. E você sabe que isso é uma verdade. Às vezes a gente pega o caminho correto para ir para determinado lugar, mas o caminho correto não quer dizer que vai ser tranquilo. Às vezes você vai para um caminho correto para determinada cidade, tem buraco, tem curva sinuosa, né? Tem perigo, tem uma série de coisas, mas é o caminho correto. É exatamente isso. O caminho da felicidade que você tanto precisa, ou que você tanto sonha, é a confiança em Deus. Independente do quadro que você se encontre um dia ou talvez hoje, se você confia em Deus, você nunca será excluído do rol de membros dos bem-aventurados. Veja que os que põem sua confiança no Senhor, eles agem de forma diferente dos outros. Veja, está no verso 4, olha o que ele diz. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Veja como esse contraste é muito bacana, presta atenção. Os arrogantes são aquelas pessoas que confiam em quê? Confiam em si. Elas confiam nos seus bens, elas confiam nas suas habilidades, elas confiam na sua capacidade intelectual, elas confiam na sua capacidade econômica, elas confiam na sua capacidade social, elas confiam em si, nas suas coisas. Só que a gente sabe que, na verdade, é um grande engodo, é uma ilusão, porque essas coisas não resolvem o nosso problema. Mas veja que não existe só um público aqui sendo citado, os arrogantes, mas existe um outro público. Veja, no final do verso 4 ele diz assim: afeiçoados à mentira. Preste atenção como o contraste é interessante. Há os que sentem felicidade em viver na mentira. Como? Trapaceando, levando vantagem, fraudando, extorquindo e desfrutando dos benefícios momentâneos que essas coisas oferecem. Traz felicidade para elas e elas depositam nessas coisas. Só que, ele está dizendo, esse não é o caminho que vocês tomam. Agora presta atenção que o entendimento de os afeiçoados à mentira aqui pode ser também uma referência primária à idolatria, é também uma possibilidade da tradução da palavra. Então ele está dizendo assim: daqueles, vocês confiam em Deus e não nos deuses pagãos. Esse não é o caminho da felicidade. Então ele está fazendo um contraste entre a confiança em Deus, que é o Deus verdadeiro, para os deuses falsos. Então, desse modo, o que o salmista quer dizer aqui é exatamente o seguinte: é que os bem-aventurados, aqueles que põem no Senhor a sua confiança, eles não deixam, ou melhor, eles não se deixam levar pelo exemplo dos arrogantes e nem imitam a conduta dos mentirosos para ter felicidade. Nem confiam em si e nos seus bens, arrogantes, nem tampouco faz uso da mentira para ter felicidade, porque eles entenderam que a única felicidade genuína é a confiança no Deus eterno. E esse é o caminho que eles seguem. Essa é a 7ª lição que eu queria que você aprendesse. Cuidem para não imitar a vida daqueles que não confiam nem tampouco temem a Deus. Eles podem até estar desfrutando de certa medida de felicidade, de alegria, são momentâneas, tenha certeza disso.
Porque o caminho da felicidade é a confiança em Deus. Última coisa é que Ele primeiro já me deu a razão para confiar nele. Por quê? Porque o caminho da felicidade é a confiança em Deus. Segundo lugar, verso número 5, é que eu e você somos alvo. Não tem quando a gente mira, já pegou arma ou alguma coisinha assim, que você pega aquela mira ou tem o alvo lá, pronto. Eu e você, povo de Deus, somos o alvo. E Deus é bom de pontaria. Nós somos o alvo, ou alvos do cuidado de Deus. Se não, observe, verso 5, olha o que ele diz. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Veja que ele declara duas coisas aqui, Shirley. Preste atenção. A primeira delas, ele diz assim: as maravilhas que tens operado. Dona Toninha, preste atenção. Segunda coisa que ele diz: os teus desígnios para conosco. São as duas coisas que ele destaca aqui. Preste atenção. Vamos da primeira. Quando ele diz assim, ó, as maravilhas que tens operado. Você pode pensar numa série de coisas aí. Por exemplo, a criação de Deus. São maravilhas que Deus operou. Você olha para o sol, você olha para a lua, você olha para as estrelas. Você desce os olhos, você contempla a terra, animais, plantas, rosas. Você olha ao seu redor, você encontra o homem. Você vai olhar num telescópio, você consegue enxergar boa parte do universo ou um pedacinho do universo. Quando você olha a sua redenção, a sua salvação, você começa a enxergar essa obra estupenda, essa estupenda maravilha que Deus fez. Você vê que Deus lhe adotou como seu filho, por isso que a gente chama Deus de pai também. Você olha para o perdão que Deus deu, que maravilha foi o que Deus realizou. Você olha para a justificação, em que Deus olha para mim por meio de Jesus Cristo, e Ele bate o martelo dizendo que eu sou justo, não pelas minhas obras, mas pelas obras de Cristo. Isso é maravilhoso, isso é belíssimo. Mas não apenas isso, quando eu olho para a redenção de Deus, eu olho para o amor dEle para comigo, eu olho para a sua misericórdia, mas eu também olho para a minha queda no dia que eu caí, que Deus simplesmente foi lá e me resgatou. Eu olho para a minha restauração, eu olho para a minha redenção, eu olho para a minha conversão, eu olho para o meu perdão, eu olho para o meu sustento, eu olho para o meu aperfeiçoamento ao longo dessa caminhada, eu olho para a minha recompensa eterna e digo assim: meu Deus, que maravilha foi essa que o Senhor fez na minha vida e na vida de tantas pessoas que estão ao meu redor. É maravilhoso demais o que Deus fez. Veja, tem muita coisa que a gente pode olhar e enxergar como maravilhas de Deus. Mas eu entendo que parece que as maravilhas que ele aqui se refere não estão relacionadas diretamente com a criação, mas as intervenções de Deus na história do seu povo. Aí a gente volta nele de novo. Lembra que eu disse que existiam duas coisas que se destacavam no verso 5? Primeira delas, as maravilhas que tens operado. Intervenções na nossa história, na história do povo, no caso aqui na história de Davi. E a segunda coisa que ele diz é: os teus desígnios para conosco. Na tradução da NVI, a tradução seria assim, desse trechinho: os teus desígnios para conosco, seria assim, ó: não se pode relatar os planos que preparastes para nós. Eu quero exatamente usar isso aqui para concluir a minha meditação da noite com você. Presta atenção nisso. Junta essas duas coisas. Ele está dizendo uma coisa simples e belíssima ao mesmo tempo. Pega essas duas frases que eu acabei de citar. Quais são? As maravilhas que tens operado. Segunda frase: os teus desígnios para conosco. Ele está dizendo assim, presta atenção. São minhas últimas palavras. Preste bem atenção nisso. Ele está dizendo assim para Davi. Ou Davi está dizendo assim para a gente. Ou Deus está dizendo assim para todos nós. Quando ele diz: as maravilhas que tens operado. Ele está dizendo assim: o passado está repleto das tuas intervenções. O passado está assim, ó, das suas maravilhas, dos seus milagres. Olhe para o passado. Olhe para o seu passado.
Quantas intervenções de Deus? Quantas vezes que a gente disse assim, se não fosse Deus, olhe, lembra? Quantas intervenções de Deus no passado? Mas quando Ele diz, os teus desígnios para conosco, Ele está olhando agora para frente. Ele está dizendo que não só o passado está assim, de intervenções divinas, mas o futuro está repleto dos planos de Deus para com a gente. Olha que coisa linda. Olhe para trás e olhe para frente. Para trás veja as intervenções. Para frente veja um Deus que tem planejado minuciosamente a sua história. Agora eu quero fazer uma pergunta para você e me responda com toda sinceridade. O que faz você temer o presente ou o futuro, se o nosso Deus é o ser que deixou um passado repleto de milagres e intervenções na sua vida, na nossa vida, e que também, referente ao futuro, está repleto de planos para conosco? Me responda com sinceridade. O que é que pode lhe causar temor? O que causa temor? Você acredita ou acredita e confia? Se você acredita e confia, entre no carro. Ele já foi e veio na corda bamba várias vezes. Ele anda com primazia. A gente aqui fica com o coração na mão. Mas ele sabe andar como ninguém. Você acredita? Mas confie também. Se você acredita mesmo nessa verdade, olhando para o passado e para o futuro, viva. Viva. É isso que faz com que o salmista comece dizendo: espere, espere. Esperei, esperei. É isso que faz com que o salmista insista para que entendam que a verdadeira felicidade está em você depositar toda a sua esperança em Deus. É exatamente isso aqui, Porque o salmista olha para o passado e olha para o futuro. Para o passado ele viu a mão de Deus. No futuro ele vislumbra os planos de Deus. Isaías 55 diz: assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Escute, os pensamentos de Deus sobre você são muitos, não sejam poucos os teus sobre Ele. Encerro com a frase de um teólogo que infelizmente não está mais conosco, mas um gigante. Ele disse assim: a questão da fé não é tanto se acreditamos em Deus, mas se acreditamos no Deus em que acreditamos. É isso. Você confia? Espere. Você confia? Ele intervém. Você confia? Ele nos deu boas razões para confiar. Confiar nele é o caminho da felicidade. Nós somos alvos do cuidado dele. Baixa a cabeça, vamos orar. Quero chamar o grupo aqui para